entrar para assistir essa aula. Nós vamos então para a segunda aula de escrita criativa. Na aula passada, eu terminei falando a respeito da música do Arnaldo Antunes, Beija Eu, né? É a composição dele com a Marisa Monte. Então, a partir dessa canção, eu queria fazer com vocês uma reflexão. Quando o Arnaldo Antunes compôs essa música, ele acabou usando como inspiração a forma como o filho dele falava, né? Pega eu, seca eu, deixa eu. Então percebam que ele usa aí o verbo no imperativo, né? Beija eu, o verbo beijar no modo imperativo, mas de uma forma bem coloquial, ou seja, bem próximo mesmo do que a gente fala no dia a dia. E aí, nós temos aqui essa subversão, então, das regras gramaticais. Porque, de acordo com a regra da gramática, né, a norma culta da língua, o verbo beijar, então, no modo imperativo, ele seria usado, então, junto com o pronome oblíquo, né, me, e aí ficaria beije-me. Mas, obviamente, que o Arnaldo Antunes e a Marisa Monte, eles tiveram aqui a licença poética. Então, o que seria a licença poética? É quando o compositor ou o poeta, ele é livre, né, para subverter aí as regras gramaticais. E isso serve também muitas vezes para o texto narrativo. Então, às vezes você está escrevendo o texto em prosa, por exemplo, Guimarães Rosa, ele faz muito isso nas obras dele, né? E ele vai inventar novas palavras, o Guimarães Rosa, principalmente, ele vai usar esse recurso aí do neologismo, ou seja, inventar novas palavras. Que jeito que ele fazia isso? Como ele é um estudioso de vários idiomas, ele então compunha uma nova palavra a partir da junção de elementos de uma língua, da outra língua. Então, cada sílaba da palavra, ele acabava, então, pegando, né, de um idioma para formar, então, a sua própria palavra. Ou, muitas vezes, ele usava neologismos baseados no regionalismo. Ele era um escritor que ele ia a campo mesmo pesquisar. Então, tem histórico dele ir viajar, né, com as pessoas que faziam transporte de gado, né, que tratavam ali dos animais, que trabalhavam nas fazendas de Minas Gerais, e ele anotava tudo que ele ouvia, né, todas as histórias, todos os causos, e muitas vezes ele inventava palavras baseadas justamente nesse convívio que ele tinha com os mineiros, e também com um convívio não só regional, mas também do sentimento dele. Às vezes ele achava que não tinha uma palavra que poderia definir determinado sentimento, determinada situação. Então ele acabava inventando uma nova palavra. E ele acabou ficando muito famoso por isso também, né? Por ter muitas novas palavras aí nos seus livros, tá? Obviamente que essas pessoas, elas dominam a norma culta da língua. Só que elas fazem essa subversão justamente para usar a criatividade, né? Ter ali um jogo de palavras interessantes, muitas vezes buscando a sonoridade, né? No caso da música, no caso da poesia, para melhorar ali o ritmo e a sonoridade do poema ou da canção. E, por outras vezes, para promover uma visão crítica da linguagem, né? Você tem, por exemplo, aí os poetas modernistas, que principalmente os alunos do terceiro ano vão ter bastante contato. Esses poetas modernistas, eles, principalmente da primeira fase do modernismo, eles utilizavam a linguagem e essa subversão aí das regras gramaticais justamente para criticar, né, aquele modo pomposo que as pessoas tinham para escrever e que era muito distante da norma coloquial, né, da linguagem do dia a dia. Então, eles queriam aproximar esses poemas das pessoas, do povão mesmo, né, que as pessoas tivessem mais acesso e conseguissem compreender com facilidade aí essas obras. Bom, aí as dicas, então, dos grandes escritores.
Quando escrevo, penso em capturar coisas vivas. Então, acabei de citar o Guimarães Rosa, né, que é um dos grandes escritores aí da língua portuguesa. Como eu disse para vocês, ele andava sempre com os bloquinhos, anotando tudo, e acabava, então, criando novas palavras também, e escrevendo de uma forma em que muitos teóricos da literatura apontam que o Guimarães Rosa ele fazia a sua própria gramática, ele fazia o seu próprio dicionário. Então, para vocês terem uma ideia do quanto que pode chegar então a criatividade aí na hora da escrita, tá? Aí uma outra dica: faço anotações o tempo inteiro. Quem não anda com seu bloco no bolso? Anoto frases ouvidas e lidas, ideias que surgem de repente no cinema, na rua, no bar, na cama. Então, às vezes, na hora de dormir, né, você começa a ter uma ideia, se você tem um bloquinho ali, no criado mudo, você já pega para escrever, né? Esse é o Inácio de Loyola Brandão. Ele é cronista, escritor, e ele escreve, então, para vários jornais aí famosos, né? A Folha de São Paulo é um deles. Bom, o que você escreve, então, como esses autores disseram, é o reflexo de tudo, né? Que você está lendo, fazendo, assistindo na televisão, conversando com seus amigos, muitas vezes das experiências recentes que vocês tiveram, viagens. Então, tudo que você vive no seu dia a dia pode influenciar na sua escrita e pode servir como inspiração. Eu vou agora mostrar para vocês um poema do Carlos Drummond de Andrade. Ele é um poeta modernista da segunda fase do modernismo brasileiro. E ele, então, vai falar a respeito dessa luta, né, dessa procura pela palavra, quando ele vai compor, então, os seus poemas. Então, penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser lidos. Estão paralisados. Mas não há desespero, há calma e frescura na superfície intacta. Ei-los, sós e mudos, em estado de dicionário. Convive com teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência, se obscuros. Calma, se te provocam. Espera que cada um realize e consuma com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. Não forces o poema a desprender-se do limbo. Não colhas no chão o poema que se perdeu. Não adules o poema. Aceita-o, como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada no espaço. Gente, o que o Drummond está querendo dizer aqui? Quando ele vai escrever um poema, esse processo tem que amadurecer dentro dele e fica ali muitas vezes sem palavras para poder reproduzir. Então, esse processo criativo que ele está querendo dizer aqui é que muitas vezes exige um processo de introspecção, né? Você precisa primeiro digerir aquilo para depois passar para o papel. E aí você tem que ter paciência, porque tem dia que você não vai conseguir fazer isso. Aí ele está te acalmando. Porque aquela ideia ela fica ali te provocando, fica ali te consumindo. E muitas vezes é no silêncio que a palavra vem. Então, não adianta você forçar a barra, né? Porque aquela situação ali de incerteza, muitas vezes vai se perder, mas você vai conseguir retomar o seu processo criativo no momento propício. Então, olha, não adules o poema, ou seja, não adianta você querer agradar, né, o seu ego, por exemplo, ir lá e fazer um poema sendo que você não está inspirado naquele momento. Ou muitas vezes você quer modificar tudo que você fez, sendo que está ótimo, né? E a gente tem essa mania, né, muitas vezes, de não acreditar naquilo que escreveu. Então, ele vai ter a forma definitiva, muitas vezes, na primeira escrita. Ou não, às vezes você tem que moldar ali do jeito que ele fique com mais ritmo, que ele fique com mais rimas. Aí vai depender muito se você acha que aquilo está pronto já ou não.
Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir. Nós temos aqui um outro poema do Drummond, que se chama Quadrilha, que é bem curtinho. Vamos ver se vai abrir para mostrar para vocês. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Bom, percebo que esse poema curtinho do Drummond é um dos mais famosos que ele tem. E aí, quando você fala quadrilha, né, é como se fosse uma dança mesmo de casais. E aí, cada um ama uma pessoa, e aí sempre você vai encontrar alguém que nem tinha entrado naquela história, né, e acaba, então, se casando, né, no caso aí, casou-se com o J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Então, percebe que ele fala dessa troca, né, de amores aí, essa troca de casais, né, como se fosse uma dança, né, de casais. Ele vai, então, usar a criatividade dele para escrever um poema que não tem versos regulares, né, não tem rimas regulares também. É um poema do modernismo, tá? Agora, o escritor criativo pensa sempre em como surpreender o leitor, verso por verso, parágrafo por parágrafo, página por página, até o final da viagem, até a última palavra do texto. Todas as pessoas conseguem alcançar o resultado criativo? Bom, gente, aí é uma questão de começar, de ter disciplina, né? Até você conseguir chegar no seu melhor. Então, não tem milagre. No caso aí, a pessoa precisa ter persistência mesmo, porque não é uma questão de sorte, um dom natural, né? Você precisa ter disposição em fazer, né? O medo de escrever é normal e pede uma grande coragem, ou seja, seguir em frente, não pode desanimar. Escreva. Você pode se inspirar em uma conversa alheia. Como eu disse para vocês, muitos escritores andam sempre com um bloquinho de anotação e anotam tudo, né, o que eles ouvem para ter ideia aí para os seus textos. Às vezes você pode procurar notícias interessantes, escrever sobre elas, né? Pode também se inspirar nas mensagens de textos que recebeu, ou se inspirar em temas como justiça, amor, liberdade, ética, né? Nos valores humanos, na solidariedade, né? Um momento como esse, inspirar na solidariedade e também o valor, né, que você tem na questão da liberdade, do amor, está muito presente, né, principalmente na época que nós estamos vivendo. E aí deixar as ideias fluírem. Anote então tudo no seu bloquinho, no seu caderninho, para depois aplicar isso no seu texto. A criatividade é uma habilidade humana maravilhosa e nunca deve ser reprimida. Então eu espero que você cultive a sua criatividade aí com toda a sua liberdade e divirta-se, né, escrevendo, que esse que é o barato mesmo da coisa, né? A atividade, então, que eu proponho para vocês, né? Escreva sobre o pôr do sol mais expressivo e inesquecível da sua vida. Use elementos sensoriais em seu texto. Então, você vai explorar as sensações, né, táteis, ou seja, do toque. Então, por exemplo, o sol, quando ele bate na sua pele, você sente o calor, né, através do tato, né? As sensações visuais, né, todo aquele espetáculo que você está presenciando ali da natureza, olfativas, você pode associar o pôr do sol também com o cheiro que você estava sentindo naquele momento, né? Às vezes um cheiro de mato, ou às vezes você estava na praia, né, e sente aquele cheiro então da maresia. As sensações sonoras, né? O barulho que você estava ouvindo em volta de você naquele momento. Ou se não, de repente, era um silêncio total. Então, o silêncio também ele pode ser abordado, né? Como essa sensação aí sonora, né? Mesmo a ausência, né, do som, mas o silêncio é importante também em muitos momentos.
E a gustativa, né? De repente você estava tomando sorvete, estava tomando algum suco, uma água de coco, ou tomando água, né? Aí depende. Depende aí do seu pôr do sol, do seu momento aí de contemplação. Aí então, você vai escrever sobre o seu pôr do sol. E aí, qual é o texto que você pode fazer? Você pode escrever um poema, uma letra de música. Tem muita gente que gosta de compor música, inclusive toca, né, algum instrumento musical. Uma crônica ou um conto. Na questão da letra da música, muitas vezes você pode fazer até uma paródia, né? Você pode usar, por exemplo, uma música que já existe, mas aí você transforma aquela letra de acordo com a sua situação ali, né? Do pôr do sol, de acordo com o que está sendo proposto aqui, tá? Bom, a inspiração então, né? Depois de escrever sobre o seu pôr do sol, né, de ter esse processo de inspiração e de escrever sobre o seu pôr do sol, faça um vídeo curto de 2 a 4 minutos mostrando o seu processo criativo. De que forma? Às vezes você vai filmar ou pedir para alguém filmar você escrevendo, né? Ou se não, você pode fazer um vídeo tocando e cantando a música que você compôs aí sobre o pôr do sol. Ou fazer um vídeo ou pedir para alguém te filmar, você declamando o poema que você escreveu sobre o pôr do sol. Você pode também fazer um vídeo lendo a sua crônica ou lendo o seu conto, né? Então, eu vou precisar que você envie o seu texto e o seu vídeo no meu WhatsApp, né, pelo privado. Aí você tem até o dia 25 de maio, então, para você enviar. Vou usar, então, gente, essa atividade para dar nota bimestral para vocês, tá bom? Obrigada, então, e até a próxima aula. E qualquer dúvida, é só perguntar. Um abraço a todos.